Meu nome é Mário, sou assistente social, trabalhei 1 ano em Os Quebradinhos com medida socioeducativa. Está vindo aí um projeto, está sendo muita discussão, proposta na mídia e tudo mais de redução da maioridade penal. Eu vejo com muita preocupação. Embora no senso comum e tem um clamor público muito grande referente a isso, né? Meramente prender não resolve. Prender não é a solução, né? Tem outros meios, a questão da própria socioeducação que é a priori. É muito comum a mídia noticiar um assalto ou algum fato, algum ato infracional que envolva adolescente, supervalorizar para ganhar um clamor público. É muito comum ir nos argumentos, um jovem que sabe voltar pode ir para a cadeia. Bom, eu não me recordo de um amigo meu aos 16 anos e voltar, né? Até muitos senhores, alguns adultos, até tem essa dificuldade de votar ou simplesmente vota pelaquela obrigação e pega o primeiro panfletinho que encontra no meio da rua. Então esse argumento eu acho um pouquinho falho. Então, pragmaticamente, aposta que assaltou, entra em reclusão. E entre reclusão, obviamente, tirou da sociedade, mas será que isso realmente é uma socioeducação? Eu acredito que não. Não precisa nem estar muito a par do assunto para saber como estão as situações das cadeias no país, né? Superlotado. Imagine ter um espaço para separar esses adolescentes. Vai ser muito comum eles ficarem junto com adultos mesmo. Isso aí é uma questão muito grave, né? Outra questão mesmo, que aí você pode ver até na Carta Capital que saiu no ano passado, pontuando das denúncias do Ministério Público das superlotações na Fundação Casa. E aí, muito embora o governador gostaria de medidas muito mais rígidas, mas nós bem sabemos que um percentual muito pequeno dos adolescentes ficam os 3 anos, né? O que a Fundação Casa, na questão de que ela está superlotada, o que ela faz? Ela faz o possível para empurrar o jovem para a liberdade assistida. O jovem fica 1 ano, 1 ano e meio, e aí a própria fundação trata de tentar tirar ele por conta da própria superlotação dela. E aí uma coisa que é fundamental pensar também é de que jovens nós estamos tratando, né? O jovem é uma categoria até abstrata, né? O jovem pode ser aquele que nasceu lá na comunidade, lá na zona leste de São Paulo, ou pode ser aquele que está lá na zona sul, lá muito bem hospedado, filho de industrial e tudo mais, né? Saiu uma pesquisa recente do IPEA que a maior parte dos adolescentes que praticam ato infracional são negros, moram em comunidade, têm as famílias carentes. Então nós sabemos muito bem de quais jovens nós estamos falando. Nós sabemos muito bem de quais jovens vão ser trancafiados caso essa redução da maioridade seja aprovada, né? Vai ser os filhos dos trabalhadores, dificilmente vai ser os filhos desses industriais. Se você for parar para pensar, qual a política que o governo está implementando para a juventude no país? Não é uma política de investimento na educação, embora coloque que é uma pátria educadora ou que lá seja. Nós pegamos uma questão bem objetiva mesmo. Você pega, por exemplo, o caso dos professores do estado de São Paulo. Ficaram mais de 90 dias em greve. Isso era apenas por questões salariais, mas tinham outras questões de fundo. Questões, por exemplo, de salas superlotadas, de fechamentos de sala. Tem salas que tem mais de 50 alunos. Que professor tem condição de dar aula para 50 alunos? Que jovem tem condição também de aprender nessas condições? Então, a própria escola se torna um ambiente que não é atraente para essa juventude. E aí, o aliciamento pelo tráfico é muito forte.
É fato que a maior parte dos atos infracionais praticados pelos adolescentes são assaltos, ou seja, crime contra a propriedade, né? E aí, isso aí tem uma questão muito macro, né? Se você for parar para pensar, essa ideologia de consumo, e aí cabe destacar essa ideologia de consumo, porque nós não vivemos uma sociedade de consumo, está sempre pilhando no adolescente, consuma isso, consuma aquilo, consuma aquele tênis de 300, 400 reais. Isso, para um jovem se sentir pertencente ao seu grupo, ele necessita daquilo. Como ele vai conseguir? Aí já são outras questões. A política do Estado para a juventude está sendo popular mesmo, tiro, porrada e bomba, né? Está sendo a criminalização dos jovens. E aí leia-se a criminalização do jovem negro, pobre, periférico. E a solução para isso, tem que ser estrutural. A redução da maioridade é maquiagem. Daqui a alguns anos você vai ver que não vai adiantar nada, né? Embora tenha um clamor público, mas isso aí é puramente maquiagem. Se a maior parte dos crimes são contra a propriedade, né? Então, se os governantes realmente querem modificar alguma coisa, embora isso não vai sair do parlamento, mas extingue-se a propriedade privada, né? Isso vai resolver uma boa parte dos problemas. Bom, é isso, gente. Tchau, valeu pelo convite. Agradeço muito.